Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Ciquetnon, né? Ah, recentemente, tá? Pera, antes de mais nada, vamos ter que tocar aqui no assunto prático, certo? Eu peço a todos que mandem dinheiro aqui para a vaquinha da cirurgia contra a periodontite do Nivaldo, certo? O Nivaldo, ele já arrecadou até agora R$ 900 na vaquinha, claro que tem algum desconto, e R$ 1.550 no Pix, certo? Ao todo, será preciso R$ 4.000. É necessário que haja R$ 4.000 para que haja a cirurgia dele, mais o pós-operatório, etc., que é algo urgente. Agradeço de antemão, certo? Então, muita gente não vai gostar do que eu vou dizer com esse vídeo aqui. É um assunto que no meio católico brasileiro meio que ninguém tem coragem de falar. Até por causa da pouca força interior do brasileiro. Mas tem algumas coisas nas quais eu acho que é melhor eu advertir antes que alguém vá se lascar por cair em certas coisas. Nós estamos acompanhando nos últimos anos, tá? Uma coisa muito boa, que é o quê? Uma onda de conversões ao catolicismo, que é uma coisa excelente, né? A maioria desses conversos ao catolicismo são gente que nasceu em um background católico, geralmente não muito praticante, abandonou a igreja católica e depois voltou. Tá? Existe uma outra minoria, né, mas que também é substantiva, de jovens que vieram do protestantismo e se converteram ao catolicismo. Né? Os jovens que vieram de famílias irreligiosas também e se converteram ao catolicismo. Eu já vi uma estatística, não saberia dizer onde está, em um periódico dos Estados Unidos, se eu encontrar aqui para você, dizendo que 10% dos jovens que nascem no protestantismo no Brasil convertem-se ao catolicismo. Certo? Isso é um número bem alto. Né? Então, antes de mais nada, no meu caso, eu não sou um converso ao catolicismo, certo? Não se pode dizer que eu seja um converso ao catolicismo. De maneira alguma. Agora, isso é bom. Oremos pelas novas conversões. Vamos evangelizar os outros. Né? Vamos tentar converter o máximo de gente possível. Né? Vamos tirar dúvidas desses conversos, etc. Vamos agradecer a Deus e comemorar, né? Louvar a Deus por essas conversões. Mas isso tem um lado negro. Certo? Desde tempos bíblicos, você já vê, já na Bíblia, já no Novo Testamento, pessoas que tiveram falsas conversões, ou que se converteram e apostataram da fé, ou que usaram a fé para se beneficiar. Não vamos nem falar aqui de conversas que espalharam as falsas doutrinas.
Se isso existia na era apostólica, imaginem hoje em dia. Se na patrística você vê isso, quando a igreja era perseguida, imagine hoje que ela não é mais perseguida tão violentamente assim. Então, cuidado. Principalmente no caso do Brasil. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem uma relação muito peculiar com a religião. Por exemplo, o americano, ele vai atrás das religiões onde ele pode sentir as famigeradas experiências religiosas, como dizia o William James. É por isso que você tem tanto americano que é católico pós-moderno, católico liberal, católico herege, etc. Agora, o brasileiro, ele tem uma relação muito particular com a religião, que é o seguinte: em regra, o brasileiro vai para a religião que satisfaz uma necessidade imediata dele. Por exemplo, quando o brasileiro quer cura, ele vai para onde? Cura dos males físicos. Ele vai para o espiritismo. Quando ele quer encontrar. Não, o brasileiro não tem muito esse negócio de busca pelos entes queridos, etc., no espiritismo. É mais cura. Cura. Né? Quando ele quer fazer uma conjuração para alguém, ele vai para o candomblé, né? A umbanda, né? Quando ele quer conjurar algo que vá fazer mal a outrem. Isso é uma coisa que o próprio povo do candomblé admite. Né? O povo do candomblé, nisso aí eles são muito transparentes, ninguém pode negar, né? Eles admitem, muita gente vem aqui procurando isso mesmo. Quando o brasileiro quer uma consolação psicológica, né? Ele vai para o protestantismo, né? Quando ele quer uma consolação psicológica. Por exemplo, né? Qualquer igreja evangélica, você vai lá e ele encontra, né? Lá, vai a qualquer igreja evangélica, tem uma bem ali na esquina, né? Tradicional, igreja protestante tradicional, né? Mainline, não vou dizer qual é. Você encontra lá um monte de mulheres sem marido. Ou que o marido largou, ou que o marido deu um pé na bunda, ou o marido morreu, etc. Ou que levou chifre do marido. Né? Protestantismo é isso aí. Né? Agora, não pensem que o catolicismo não é uma religião de nicho também. Né? O catolicismo é, por exemplo, uma religião muito associada, né, à questão dos ritos de passagem no Brasil. Né? É a religião dos casamentos, dos batizados, dos enterros. Tanto que até mesmo as pessoas que deixam o catolicismo continuam tendo o mesmo relacionamento com seus padrinhos. Né?
Isso é uma coisa que ainda não foi abolida. O catolicismo é a religião dos ritos de passagem, para dar satisfação social. Então não se espantem que muitas pessoas de fora se convertam para participar desses ritos. Não se espantem, não se espantem, né? Prova disso é que todo casamento na igreja no Brasil, né? Todo casamento católico no Brasil, e só é assim na igreja católica, não é nas outras religiões, de jeito nenhum. Todo casamento na igreja católica é logo transformado em um espetáculo, né? Nas outras religiões, vocês já notaram que até no Brasil não existe isso? Isso é só no Brasil quase, né? Na Europa, por exemplo, um casamento na igreja católica, na Europa ou na América Latina, né? Quando um casal se casa na igreja católica, um dia qualquer vai lá, o padre, a família, o padre, né? Os padrinhos, todo mundo se casou, geralmente é num domingo de manhã, né? E acabou. Não é um estardalhaço, ou seja, tem muita gente que vem para o catolicismo para participar desses ritos de passagem, né? Que dão uma satisfação social que não se encontra nas outras religiões. Também e também pela inclusão, para a inclusão social, porque as outras você pode se apresentar como espírita, mas é difícil você se apresentar como evangélico, você se apresentar como das religiões afro, então é muito difícil, eu imagino. Tem muita gente também que vem para o catolicismo, é moda. Isso já existia no Brasil na renovação carismática e também no texto dos homens. Agora, o padre Paulo Ricardo, por bem ou por mal, transferiu isso também para os ambientes, digamos assim, que tradicionalistas, que é o que essa história de que o catolicismo é a religião em que as pessoas se livram dos vícios, né? A moda agora é essa história de que o catolicismo é a religião em que a pessoa que cura o vício em pornografia da pessoa. Porque depois que veio essa onda de NoFap, né? Que é uma coisa muito boa, né? Agora, você vai confiar numa pessoa que vem para a religião por razões terapêuticas? Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Né? Tome cuidado. Vou dizer aqui uma outra coisa que muita gente não vai gostar de mim, né? Eu acredito na conversão do Olavo de Carvalho ao catolicismo. Eu acredito. A maioria das pessoas não acredita, inclusive dos próprios alunos dele não acreditam. Eu acredito, eu vou dizer por quê. Né? Porque o Olavo, né, a justificativa que ele dá para ter vindo para o catolicismo é o seguinte: não, que eu fazia parte lá das seitas, eu fazia parte de não sei o que, da tarica, não sei o que, e eu não via lá milagre, eu não via lá ação divina, eu não via lá nada disso. Tá? Aí eu fui investigar o catolicismo e eu fui ver que o catolicismo tem milagre,
que o catolicismo é a religião em que existe mesmo a presença de Deus, etc. O que é que ele ganha com isso? Nada. Nada. Né? O que é que ele ganha com essa justificativa? Supondo que essa justificativa dele seja verdadeira, o que é que ele ganha? Nada. Nada. Então, eu acho que essa história que ele conta para se converter é uma história mais interessante que a maioria das histórias de conversão que eu ouço por aí. Porque é uma história que faz sentido. Tá? A pessoa se converteu ao catolicismo porque viu que o catolicismo dá demonstração, digamos assim, demonstrações de poder. Demonstrações de que ali tem por trás o favor divino. Né? Pra mim, isso aí, por mais que eu não goste de muita coisa do Olavo de Carvalho, mas para mim isso aí é um dos testemunhos é um dos poucos testemunhos de conversão que você ouve ultimamente que é realmente convincente. Aliás, o melhor critério para você avaliar se a conversão de uma pessoa é verdadeira ou não, certo? A pessoa tem alguma coisa a ganhar com isso? Tem? Não tem? Se a pessoa não tiver nada a ganhar com a conversão, é um sinal muito forte de que ela é verdadeira. Não estou dizendo que se o caso não é esse, né, a conversão é menos legítima ou ela não é verdadeira. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Toda razão para a conversão é legítima. O que não é legítimo é alguém fingir que se converteu. Né? Ou tentar usar isso para enganar os outros. Né? Ou enganar Deus. Isso aí não é legítimo. Agora, o resto são razões válidas para se converter. Né? Agora, se isso realmente vai fazer com que essa conversa... Agora, se... É claro que determinadas razões são menos sólidas que outras, né? Se uma pessoa entra no catolicismo para ter um benefício, né? E ele suspeitar que outra religião vai dar a ele um benefício maior, né? Você acha que ele vai ficar? É a coisa a se pensar, né? Outra coisa que é muito interessante também é que no Brasil você tem muitos conversos que eles vão logo para o catolicismo tradicionalista, né? Não estou, eu defendo Mateus, né? Sou eu mesmo o católico tradicionalista, certo? Não tem como negar. O pessoal acha que eu sou, mas eu não deixo de ser um católico tradicionalista. Agora, não é estranho uma pessoa qualquer, ela chega, né? E ela assume uma posição em algo que às vezes é uma discussão muito abstrata, que tem um status questiones muito difícil, né? Que tem um contexto dialético, que requer anos ou décadas, né?
para que alguém possa se situar. Não é estranho que alguém recém-conversa vá para isso aí, né? Claro que tem muitos conversos que já entram no catolicismo com conhecimento, mas isso é uma minoria, né? Isso é uma minoria ainda, né? Então, é isso, né? Só pra. É só aqui dando um conselho para evitar, né? Que vocês se decepcionem com certas pessoas, né? Eu, Matheus, já vi conversos que eram pessoas maravilhosas, que eram pessoas santas, né? Agora, é sempre bom nós nos lembrarmos que não é todo mundo que é assim. Agora, claro que nós devemos lutar o máximo possível para converter o máximo de pessoas para o rebanho, né, da Santa Igreja Católica. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e rezem por mim. Pois um forte abraço a todos e até logo.